Shabbat Shalom, irmãos, graça e paz do nosso Pai Eterno, Yahweh, o Criador. Eu te amo, sou grato por esta oportunidade, Pai. Obrigado, Eterno, por proporcionar, Senhor, o presente momento, aonde, Pai, estaremos juntos, Senhor, em Teu contato amoroso, Pai, para fazer a leitura, Senhor, do livro da sabedoria. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 16 e capítulo 17, irmãos. A natureza participa da libertação. No versículo 1 diz, irmãos, as duas faces da ação do Eterno. Por este motivo, os egípcios foram justamente castigados com seres semelhantes e atormentados por numerosos animaizinhos. Em vez de tal castigo, tu beneficiastes o teu povo, e para lhe satisfazer o intenso apetite, tu lhe trouxes codornizes, alimentos extraordinários. Deste modo, enquanto os egípcios ficavam famintos e perdiam o apetite natural, enojados com os bichos que lhe tinham enviado, as pessoas de teu povo, depois de passarem um pouco de necessidade, repartiam entre si um alimento extraordinário, irmãos. De fato, era preciso que os opressores sofressem carestia inevitável. Ao teu povo, porém, bastava que lhe fosse mostrado como os inimigos estavam sendo atormentados. O castigo que educa, irmãos. Quando caiu sobre eles a fúria terrível das feras e morriam mordidos por serpentes tortuosas, tua cólera não durou até o fim. Foram assustados por pouco tempo e com correção, mas receberam um sinal de salvação para lhe recordar o mandamento de tua lei. Quem se voltar para o sinal era salvo, não pelo que vi, mas graças a ti, o Salvador de todos. Deste modo, convencestes os inimigos de que és tu quem livra de todo o mal, porque eles morreram com as picadas de gafanhotos e moscas, e não houve remédio que os salvasse, pois mereciam ser assim castigados. Quanto aos teus filhos, nem mesmo as presas de serpentes venenosas conseguiram vencê-los, porque a tua misericórdia interveio e os salvou, para que se lembrasse de tuas palavras. Eram mordidos e logo depois curados, para não caírem no profundo esquecimento e serem excluídos de teu benefício. Não foi erva nem unguento que os curou, e sim a tua palavra, Senhor, que cura todas as coisas. Sim, porque tu tens poder sobre a vida e a morte, e fazer descer as portas do reino dos mortos e de subir de lá. O homem, na sua maldade, pode matar, mas não é capaz de fazer voltar o espírito que se exalou, nem libertar a alma que foi recolhida no reino dos mortos. Aleluias, irmãos. No versículo 15, a natureza serve ao projeto de Yahweh. É impossível escapar de tua mão. Os injustos recusavam reconhecer-te e tu os açoitastes com a força de teu braço. Foram perseguidos com chuvas estranhas, granizo, tempestades violentas e devorados pelo fogo. O mais surpreendente foi que, na água que tudo apaga, o fogo ardia mais ainda. E que o universo é aliado dos justos. Às vezes, a chama se abrandava para não queimar os animais enviados contra os injustos. Deste modo, eles podiam ver e compreender que estavam sendo perseguidos pelos julgamentos de Yahweh. Outra vez, mesmo tendo na água, a chama ardia mais forte do que fogo, para destruir os produtos de uma terra injusta. O teu povo acontecia o contrário. Tu os alimentava com o alimento dos anjos, oferecendo-lhe do céu o pão já preparado, que proporcionava todos os sabores e satisfazia o gosto de todos. Este alimento mostrava a tua doçura para com os teus filhos. Ele se adaptava ao gosto de quem o comia e se transformava naquilo que cada um desejava. Oh, bendito seja tu, eterno Pai, por derramar o maná sobre nós. A neve e o gelo resistiam ao fogo sem se derreter. Deste modo, tornou-se claro que o fogo, ardendo no meio do granizo e relampejando no meio da chuva, destruía os frutos dos inimigos. O mesmo fogo, porém, noutrora ocasião, esquecia a própria força para que os justos pudessem alimentar-se. De fato, a criação obedece a ti, seu Criador. Ela se inflama para punir os injustos,
e se abranda para beneficiar os que em ti confiam. Aleluias! Ela também se revestia de todas as formas, colocando-se a serviço de tua bondade, que a todos alimenta conforme o desejo de que está em necessidade. Desta forma, Senhor, os teus filhos queridos aprenderam que não é a produção de frutos que alimenta o homem, mas a tua palavra que sustenta os que acreditam em ti. Pois aquilo que o fogo não devora, logo se derretia ao calor de um raio do sol. Deste modo, eles ficaram sabendo que é preciso levantar-se antes do sol para te aquecer e invocar-te desde o raio do dia. Ficaram também sabendo que a esperança do ingrato se derrete com a geada de inverno e se espalha como água que não é utilizada. Aleluia, irmãos. Vamos para o capítulo 17. Graça e paz. A escuridão da má consciência. Teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender. Por isso, as almas sem instrução se extraviaram. Os injustos, imaginando que podiam oprimir uma nação santa, ficaram presos pelas trevas, prisioneiros de uma longa noite, fechados em uma casa e excluídos da providência eterna. Pensavam ficar ocultos com os seus pecados secretos, debaixo do véu sombrio do esquecimento, mas foram dispersos, mergulhados em horríveis medos e aterrorizados por alucinações. Pois nem o esconderijo em que se abrigava os preservou do medo. Ao redor deles ribombaram ruídos assustadores e lhe apareceram fantasmas tétricos de rostos sinistros. Nenhum fogo, por mais intenso que fosse, conseguia iluminá-los. Nem as luzes brilhantes dos astros conseguiam aclarar aquela noite tenebrosa. Parecia-lhe apenas uma chama que se acendia por si mesma, espalhando o terror. Quando esta visão desaparecia na frente deles, ficavam aterrorizados e julgaram ainda pior o que tinha acabado de ver. Irmãos, aleluias. Aqui é claro, irmãos, que este evento narra dias de escuridão durante um processo de inversão do campo magnético. Os artifícios da magia fracassaram completamente, e seu arde de ciência ficou vergonhosamente confundido. De fato, aqueles que prometiam expulsar das almas enfermos os terrores e as inquietações caíram eles próprios vítimas do pânico grotesco. Mesmo que nada de inquietante os amedrontasse, eles ficaram assustados com as passagens de pequenos animais e síbilos de cobras. Caíram tremendo e recusavam olhar o próprio ar, coisas impossíveis de ser evitadas. Com efeito, a maldade é medrosa e se condena por seu próprio testemunho. Pressionada pela consciência, imagina sempre o pior, porque o medo é apenas a falta de socorro que vem da reflexão. Quanto menos reflexão interior tivermos, mais alarmante parecerá ser a causa oculta do tormento. Durante aquela noite, realmente incapaz, saída das profundezas do imponente reino dos mortos e todos entregues ao mesmo sono, eles eram ora perseguidos por fantasmas monstruosos, ora ficaram paralisados pelo abatimento da alma, invadidos pelo terror inesperado e repentino que caía sobre eles. Assim, todo aquele que caísse, quem quer que fosse, ficava preso e trancado numa prisão sem trancas. Podia ser agricultor ou pastor, ou ainda operário que trabalhava em lugares desertos. Surpreendida, a pessoa caía na fatalidade inevitável, porque todos estavam acorrentados pela mesma corrente de trevas. O assobiar do vento, o canto melodioso dos pássaros na ramagem fundosa, o murmúrio da impetuosa água corrente, o ruído surdo da rocha caindo em avalanche. A correia invisível de animais saltitantes, o rosnar das feras mais selvagens, o eco retumbante das cavernas das montanhas, tudo isso os paralisava e os enchia de terror. O mundo inteiro, iluminado por luz radiante, se entregava aos seus trabalhos. Somente sobre eles se estendia a noite profunda, imagem das trevas que os deveria receber. Contudo, eles mesmos eram para si próprios mais pesados do que as trevas. Irmãos, graça e paz do nosso Pai Eterno. Podemos fazer a leitura deste maravilhoso conteúdo e refletir sobre a situação que os iníquos passaram durante
as pragas que caíram sobre o Egito, sobre o povo que atormentou os hebreus durante o processo de inversão do campo eletromagnético, trazendo juízo sobre a terra. Graça e paz, irmãos. Eu te amo, sou grato. Obrigado.